fazemos uma consulta pensando em prótese de mama, seja para aumento somente ou seja para mastopexia, a gente precisa avaliar alguns fatores. Algumas pacientes chegam achando que tem que falar para o médico os ml que quer colocar. Não, não é isso. A paciente não tem conhecimento suficiente nem necessário para saber quantos ml ela precisa colocar para obter o resultado. Então, a coisa mais importante que a gente segue para decidir o tamanho, o formato, o tipo de prótese que nós vamos usar, é a vontade da paciente em relação ao resultado. Quero um grande aumento, quero manter o tamanho no caso de algumas mastopexias, quero diminuir. Então, a gente primeiro vai pensar no resultado que a paciente quer e que nós conseguimos obter, certo? Em segundo lugar, avaliar o tórax da paciente. A paciente que tem um tórax fino, estreito, a um tórax normal, nós normalmente escolhemos uma prótese de perfil super alto, porque ela tem uma melhor projeção para as mamas, né? Dá uma melhor projeção nas mamas, que é o que a maioria das pacientes deseja. Mas temos algumas pacientes com um tórax bem largo, bem mais largo. Essas pacientes precisam que a prótese preencha o tórax todo. Então, nesses casos, que não são a maioria, às vezes precisamos usar a prótese de perfil alto. Ambas são redondas, veja, hoje em dia é muito raro a gente indicar a prótese de perfil natural. Houve uma época em que a prótese de perfil natural, aquela famosa prótese em gota, era moda. Ah, eu quero um peito natural, então eu quero uma prótese de perfil natural. Mas aquela prótese foi criada, na verdade, para a gente imitar uma mama normal, ou seja, pouquinho caidinha, nas pacientes que fazem reconstrução de mama por câncer, onde você vai colocar a prótese numa mama só, então tem que imitar a outra. A prótese redonda, ela traz a vantagem do colo preenchido, que é o maior desejo da grande maioria das pacientes. Então, em quase 100% dos casos, a gente fala em prótese redonda. O tamanho, ele realmente vai ser decidido junto com a paciente pelo objetivo da paciente, pelo tamanho do tórax, altura, peso e também, e principalmente, em muitos casos, pela quantidade de pele que essa paciente tem. Porque às vezes a paciente é jovem, não tem flacidez e quer uma prótese grande demais que não vai caber na pele dela. A gente faz um descolamento, mas a gente não consegue criar um buraco. Então, a gente precisa que o organismo comporte, que a pele consiga suportar aquela prótese que a gente está colocando. Então, essa avaliação nós vamos fazer na consulta, tanto pela conversa com a paciente, como também pelo exame físico, avaliando, então, largura de tórax, peso e altura, essa proporção, a distância entre o ombro e o sulco mamário, que também deve ser avaliado. Existem pacientes que têm essa distância muito curta, então qualquer coisa que se coloque, a prótese fica muito alta, e já tem pacientes, ao contrário, onde a implantação das mamas é mais baixa. Então, aquelas pacientes altas, que nós chamamos de longilíneas, que são pacientes mais compridas, né, com o tórax mais comprido, a mama é mais baixa. Então, é interessante a paciente entender que a prótese não vai ficar aqui em cima. Se quer o colo mais alto, precisamos de uma prótese maior, porque a prótese tem que ser centrada na areola da paciente. Então, a prótese ela vai crescer para cima, né? A mama vai crescer para cima e para baixo quando colocamos uma prótese. Então, temos que avaliar o custo e benefício no tórax da paciente em relação a isso. Então, essa maneira é a melhor maneira da gente escolher a prótese de mama adequada. Lembrando que em muitas consultas online, nós conseguimos determinar que a cirurgia é prótese de mama ou que a cirurgia é mastopexia com prótese, dar uma ideia de tamanho pelas medidas da paciente, mas é muito diferente o visual pessoalmente. Então, por isso que a consulta online não substitui a consulta presencial. Em muitos casos, eu digo para as pacientes, vou provavelmente colocar uma prótese em torno de 300 ml, vamos supor, mas vamos confirmar isso presencialmente, porque eu preciso tocar nas mamas da paciente, examinar e também preciso ver a paciente presencialmente como um todo. Você tem dúvidas do tamanho da sua prótese? Da qual seria mais adequada para você? Então, curte, compartilha, estamos sempre postando novos conteúdos.